Bem, pessoal, voltando então ao dicionário, queria conversar com vocês então novamente sobre a letra J, né? Eu fui falando sobre justiça, mas basicamente eu falei a minha opinião, né? Como é que eu achava que os anarquistas deviam se portar na realidade que a gente se encontra, né? E como os anarquistas deveriam se organizar perante, né, a justiça existente, que é uma justiça burguesa, voltada então para punir aquele que comete uma infração, né? E a gente até discutiu de que essas inflações, em grande medida, são inflações cometidas pela própria estrutura da sociedade, que é uma estrutura baseada na propriedade privada nas mãos de poucos, né? E aí eu vou continuar, porque eu acho que tem um texto interessante do Malatesta, que foi publicado nos Escritos Revolucionários, né? E que ele escreveu num jornal chamado Il Riveglio Anárquico em 1911, que chama Capitalistas e Ladrões. Então ele vai falar, né, de uma tragédia que aconteceu na Inglaterra. Ele fala a tragédia de Hampstead e Sydney Street, ok? E ele comenta, né, de que vão falar que esses ladrões eles participavam de grupos anarquistas. Ele fala que os clubes anarquistas são abertos a todos, então não tem como saber quem entra lá, né? E aí tem um momento que eu acho interessante que ele vai comparar o ladrão, que ele chama de ladrão profissional, com o capitalista, ok? E ele vai dizer o seguinte: os proprietários, os capitalistas, roubaram do povo pela fraude ou pela violência a terra e todos os meios de produção. E como consequência deste roubo inicial, podem subtrair dos trabalhadores a cada dia o produto de seu trabalho. Mas esses ladrões afortunados tornaram-se fortes, fizeram leis para legitimar sua situação e organizaram todo um sistema de repressão para se defender, tanto das reivindicações dos trabalhadores quanto daqueles que querem substituí-los, agindo como eles próprios agiram. E agora o roubo desses senhores chama-se propriedade. Comércio, indústria, o nome de ladrões é reservado, todavia, na linguagem usual, àqueles que gostariam de seguir o exemplo dos capitalistas, mas que, tendo chegado muito tarde em circunstâncias desfavoráveis, só podem fazê-lo revoltando-se contra a lei. Então, nesse meio do artigo, ele está comentando o quê? Olha, os capitalistas são ladrões porque eles roubam do povo, né? E como eles têm poder, eles conseguem então gerar as leis a favor deles. Passa-se a impressão de que eles não roubam ninguém e o ladrão é sempre o outro. Mas já aqui o Malatesta, isso é muito interessante. Ele diz o quê? Ele vai falar, olha, o nome de ladrões é reservado, todavia, na linguagem usual, àqueles que gostariam de seguir o exemplo dos capitalistas. Olha que interessante. Então ele não está dizendo que o ladrão quer, tipo assim, ele está lutando pura e simplesmente por uma nova sociedade, então ele pratica roubos, porque ele é contra o sistema. Não, ele está comparando o ladrão com o capitalista. E aí ele vai continuar um pouco mais para frente dizendo: o capitalista é um ladrão cujo sucesso se deve a seu mérito ou a de seus ascendentes. É assim que a sociedade vê. O ladrão é um aspirante a capitalista que só espera a oportunidade para sê-lo na realidade, para viver sem trabalhar do produto de seu roubo, isto é, do trabalho alheio. Então, mais uma vez que ele compara o ladrão com o capitalista. Os dois não querem trabalhar. Um rouba legalmente e o outro rouba ilegalmente, entendeu? Para um a lei favorece, para outro a lei pune. Mas os dois são capitalistas para ele, porque os dois não querem trabalhar. Agora ele fala, mas qualquer ladrão? Não, ele deixa claro aqui, ele chama de ladrão profissional. Tem uma parte até que ele fala, ó, obviamente, refiro ao meu trabalho, desculpa, ao ladrão profissional. Aquele que não quer trabalhar e procura os meios para viver como parasita do trabalho alheio. O ladrão que não quer trabalhar, porque também, pessoal, a gente também tem que deixar de ser ingênuo, né? Tem o cara que fala, cara, eu vou começar a roubar e vou me beneficiar disso. Ele não está nem um pouco preocupado com a sociedade, ele quer se dar bem na sociedade. E ele percebeu que o modo de se dar bem é roubando. Não é aquele cara que está passando necessidade e entra numa padaria para pegar um litro de leite ou entra num mercado para pegar um quilo de carne. Ele não está falando desse, inclusive ele faz isso aqui. Está entendendo? E aí ele continua.
Com certeza, o ladrão profissional é ele também uma vítima do meio social. Lógico, o ladrão profissional existe numa sociedade na qual o roubo é visto como algo legal. Roubar legalmente é aceito. O problema é roubar ilegalmente. Aí ele continua. O exemplo que vem de cima, a educação recebida, as condições repugnantes nas quais se é a miúde obrigado a trabalhar, explicam facilmente como é que homens que não são moralmente superiores a seus contemporâneos, colocados na alternativa de serem explorados ou exploradores, preferem ser exploradores e encarregam de consegui-lo por meios de que são capazes. Aí ele vai falar, para terminar, né? As ideias anarquistas não podem, em consequência, levar os indivíduos a tornarem-se capitalistas, assim como não pode levá-los a serem ladrões. Então, os anarquistas não têm que achar que o ladrão que é profissional é apenas uma vítima da sociedade. Ele é uma vítima, mas ele também percebe que desse jeito ele pode angariar coisas sem precisar trabalhar. Então, aqui é muito interessante esse texto. Que justiça os anarquistas propõem para o que tem na sociedade? Bem, é óbvio, como eu estava dizendo no outro vídeo, uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção gera desigualdades e aí vai acontecer isso. Mas não significa que todos ladrões, né, eles roubam para comer. Não, eles roubam às vezes porque eles justamente eles não querem se submeter a um trabalho. E aí o Malatesta não faz nenhum julgamento moral sobre isso. Mas ele compara com os capitalistas. Por quê? Porque da mesma forma que o capitalista rouba do trabalhador, o ladrão também rouba às vezes do trabalhador. Qual que é a diferença? Para o Malatesta nenhuma. A não ser que, para a justiça que existe na atualidade, um rouba e o seu roubo é legal, o outro rouba e o seu roubo é ilegal. Um é agraciado com prêmios pelos seus roubos e outro é punido e vai para a cadeia. Então é nesse sentido que eu acho, né, a gente pensar a justiça a partir das análises do Malatesta nesse artigo chamado Capitalistas e Ladrões. Muito interessante esse texto para a gente refletir sobre como devem pensar os anarquistas, né? Que é por isso, então, que ele diz isso, né? E é só para frisar, as ideias anarquistas não podem, em consequência, levar os indivíduos a se tornarem capitalistas, assim como não podem levá-los a serem ladrões. Então ele é contra, seja o ladrão que faz pequenos furtos ou o ladrão em grande capitalista que rouba grandes valores e por isso ainda é agraciado com prêmios. Então era isso que eu queria demonstrar aí para a gente continuar essa letra J aí falando de justiça e como o Malatesta, um dos principais anarquistas, via essa questão. Um abraço a todos e todas.